Quantos pontos o seu time tem que fazer para conquistar o acesso na Série B e quantos pontos para não cair? Nesse vídeo aqui a gente vai ver detalhadamente a tabela de todos os times da Série B e quantos pontos o seu time vai fazer e tem que fazer para conquistar o objetivo na Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Hoje é dia da gente falar de Série B e é um vídeo muito maneiro, você vai sair desse vídeo entendendo tudo sobre a tabela do seu time, tudo detalhadamente. Eu montei aqui, meu irmão, uma coisa que você vai ficar surpreso. Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, a gente está diariamente aqui falando, avaliando, analisando todos os times da Série B, a competição como um todo, então se inscreve porque a sua inscrição é a coisa mais importante. E deixa a curtida nesse vídeo, deixa o hype porque esse aqui deu trabalho. Então, primeiramente, cara, eu vou mostrar pra você aos poucos, tá? O que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai fazer. Primeiro, vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui são as probabilidades de acesso, tá? Pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de acordo com a pontuação do seu time. Isso aqui eu tô botando rapidinho só pra te mostrar o seguinte. A pontuação mágica que a gente vai trabalhar é 62 pontos, está dando 97% de chance de acesso, segundo os matemáticos da UFMG. Se um time atingir 62 pontos, ele deve subir. Então essa é a pontuação mágica que a gente vai usar para o acesso e essa é a pontuação mágica que a gente vai usar para permanência na Série B, tá? 44 pontos, está dando 14% só de queda. 45 pontos é mais tranquilo, mas acredito que com 44 vai ser o suficiente. Então o número mágico para acesso 62 pontos e para escapar de rebaixamento 45 pontos. Agora estamos com o nosso vídeo na tela. O que é essa tabela aqui? Pô, Diogo, não tô entendendo nada dessa tabela. Calma, muita calma nessa hora, tá? Vou te explicar rapidinho aqui antes da gente começar a falar. Eu botei aqui todos os times da Série B, tá? Nessa coluna estão todos os times da Série B e nessa coluna de cima aqui também. Todos os times da Série B, você tá vendo aqui, né? Então, como é que vai funcionar o nosso vídeo aqui, tá? O Amazonas, quando tiver aqui um F contra o Atlético, é que ele vai enfrentar o Atlético ainda nesta temporada fora de casa. Quando tiver um C, por exemplo, como tem na Chapecoense, quer dizer que ele vai enfrentar a Chapecoense ainda em casa nessa temporada, tá? Simples assim, beleza? A cor azul significa que eu tô projetando um empate nesse jogo, ou seja, tô projetando que o Amazonas vai empatar com o Atlético fora de casa. A cor vermelha, projeção de derrota, tá? E a cor verde, uma projeção de vitória, beleza? Isso aqui, essa coluna aqui, são os pontos ganhos até agora, de todos os times, tá? Quantos pontos o seu time tem na tabela? Simples assim. E essa outra coluna aqui é quantos pontos o seu time tem que fazer ainda para atingir aquela numeração mágica, tá? Beleza? Então, muito importante que você tenha isso em mente. Isso aqui é a pontuação que o seu time precisa fazer, beleza? As cores aqui nessa coluna significam que essa cor meio rosa aqui é quem briga por rebaixamento e a cor dourada é quem briga por acesso. São os times que brigam por acesso, beleza? Então vamos começar avaliando a tabela de cada um. O Amazonas, cara, eu tô considerando que é um time que tá na lanterna da Série B, é um time que ainda não tá, não tá na ponta dos cascos, não é dos melhores times, então tô sendo otimista com todos os times, porém realista, tá? Vou ser otimista e realista. Então, eu botei o Atlético, o Amazonas, empatando o confronto direto contra o Atlético e Atlético Goianiense fora de casa, tô sendo otimista, perdendo para Atlético Paranaense e Avaí fora de casa, empatando com o Botafogo, empatando com a Chapecoense dentro da sua casa, empatando com o CRB fora de casa, empatando com o Criciúma em casa, tô sendo bastante otimista, né? Aí perdendo pro Coxa, vencendo do Cuiabá, vencendo do Novo Horizontino, perdendo pro Operário, empatando com o Paysandu fora, empatando com o Remo dentro da sua casa, perdendo pro Vila Fora e vencendo o confronto direto em casa diante do Volta Redonda. Vamos somar o número de pontos, chego aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos chegando ali, ó, 17 pontos para Amazonas. Então, o Amazonas chegou a 17 pontos, precisava de 23 para não ser rebaixado, então vamos botar aqui vermelhinho, não atingiu a pontuação necessária. O América Mineiro tá numa draga absurda, né?
tem muitos confrontos fora de casa, né? Botei ali empatando com o Atlético Goianiense, perdendo do Atlético Paranaense, botei ele vencendo o Avaí em casa, botei ele vencendo o CRB em casa, Cuiabá em casa, Novo Horizontino em casa, Operário em casa e Volta Redonda em casa, tá? De resto, coloquei ali ele empatando com Vila Nova em casa. Dá pra você avaliar com calma, pausar o vídeo aí e avaliar com calma. Então o América Mineiro somou aqui, deixa eu ver as contas, 23 pontos que o América somou. Então o América precisa de mais 22 pontos. É possível que ele chegue aos 23 pontos. Então vamos botar aqui a cor verdinha. Cara, o que é isso que eu tô fazendo? Eu vivo falando disso nos vídeos com vocês, em lives com vocês, que eu falo assim, cara, o time tal perdeu ponto para um time que não deveria perder em casa. Isso não deve estar na projeção, na planilha de projeção da comissão técnica. Essa é a planilha de projeção, tá? Sendo realista, de cada time, essa é a planilha de projeção. Então vamos pular pro Atlético. Botei vencendo ali América Mineiro e Amazonas dentro da sua casa, tá? Botei vencendo o Botafogo dentro dessa casa, Ferroviária dentro dessa casa, Paysandu dentro dessa casa. São as únicas vitórias que eu botei do Atlético. Botei perdendo para Avaí, Curitiba, Cuiabá, Novo Horizontino, Remo e Vila Nova fora de casa. O Atlético, então, somou aqui 20 pontos. 20 pontos, ele precisava de 19 para escapar do acesso, então é possível que o Atlético chegue. Mas na conta do chá, você tá vendo aqui? Na conta do chá, meu irmão. Tá muito apertada a situação do Atlético. O Atlético Goianiense também lutando contra o rebaixamento. Botei todo mundo, você tá vendo aqui que eu botei vencendo de Amazonas e América. Isso quer dizer que o América e o Amazonas vão perder todos os jogos? Lógico que não. Mas é a projeção que cada time tem enfrentando times mais fracos na Série B, beleza? Então que isso fique bem claro. Não tô aqui tirando o Amazonas e América pra coisa ruim, não. É a projeção que a gente faz, né? E aí botei o Atlético Goianiense vencendo esses dois jogos em casa aqui. Botei, aí vou até dar um highlight aqui. Botei vencendo o Operário, Paysandu e somente, tá? Esses jogos, o Atlético Goianiense tem uma tabela difícil, tem uma tabela dura, tá? Então o Atlético Goianiense somou aí 18 pontos, precisava de 17. Também é possível que o Atlético Goianiense conquiste aí o seu objetivo nessa temporada. O Atlético Paranaense, cara, Atlético Paranaense que muitos aí estão dizendo que, será que o Atlético cai? Cara, o Atlético não vai cair, né? Tem aqui a tabela do Atlético Paranaense, com Amazonas e a América ainda em casa. Ainda pega o Botafogo fora de casa, eu projetei vencendo, que o Atlético joga melhor fora do que em casa. Projetei vencendo o Operário em casa e o Volta Redonda em casa. Só esses jogos, esses pontos aí, já somam 23 pontos para o Atlético Paranaense. Não acho que o Atlético briga por acesso, então por isso esses 23 pontos vão ser o suficiente para ele escapar com tranquilidade, tá? Com tranquilidade do rebaixamento. O Avaí brigando por acesso já, então o primeiro que briga por acesso, já chegando aqui, você vai ver que já muda um pouco a situação de pontuação, né? Que é um time mais forte, então a gente projeta ele vencendo mais jogos. Então já botei vencendo os três times aqui, Amazonas, América e Atlético, só América fora de casa. Coloquei aqui também o Avaí vencendo o Botafogo fora de casa, Criciúma em casa, Ferroviária em casa e o Remo em casa, assim como Volta Redonda em casa. Então botei o Avaí vencendo diversos confrontos diretos dentro dessa casa. Isso deu 29 pontos, que é exatamente o que o Avaí precisa. Então a situação do Avaí, o que isso demonstra? Precisa de 29 pontos e eu só achei 29 pontos aqui na tabela do Avaí. Então o time não tem mais margem para errar. Tem que seguir o plano corretamente. O Botafogo brigando para não cair precisa de mais 22 pontos. E eu só consegui achar aqui 18 pontos na tabela do Botafogo. Então o Botafogo tem boa probabilidade de ser rebaixado, assim como o Amazonas. A Chapecoense, rapaziada, tem uma tabela muito boa, né? Tem ali o Amazonas e o América ainda pela frente. Tem o Atlético Goianiense, Atlético Paranaense na sua casa, o Botafogo na sua casa. Tem ainda ali o Novo Horizontino em casa, Operário em casa e o Volta Redonda fora. Então são muitos jogos que dá pra gente projetar a Chapecoense vencendo. E por isso eu coloquei a Chapecoense aqui somando mais 28 pontos nessa Série B. Ela precisa de apenas mais 25, então a Chapecoense tá uma boa chance de subir, tá? Quando a gente analisa a tabela da Chapecoense. O CRB, cara, todo mundo acima de 30 pontos eu coloquei brigando pelo acesso, tá? Todo mundo abaixo de 30 pontos eu botei brigando contra o rebaixamento. Essa foi a linha de corte. O CRB conseguiu somar aqui 27 pontos, ele ainda precisa de 31. Muito improvável que o Galinho suba nessa temporada.
O Criciúma, cara, brigando forte por acesso, tá aqui precisando de 29 pontos e tem uma tabela que dá pra fazer, cara. Você vai ver só, Amazonas, América ainda, pega o Atlético Goianiense, pega o Botafogo, pega o CRB, pega a Ferroviária, pega o Novo Horizontino, Paysandu e Volta Redonda. Todos esses eu botei vencendo. Os confrontos diretos, né, que ele tem ali, Curitiba fora de casa, Cuiabá fora de casa, Remo fora de casa, Vila Nova fora de casa, eu botei o Criciúma perdendo todos. E mesmo assim, cara, o Criciúma chegou aos 30 pontos, um pontinho a mais do necessário, mesmo perdendo todos os confrontos diretos, tá? Eu botei o Criciúma ali em cima com 30 pontos, então o Criciúma pode alcançar, mas tá justo ainda, né? O Coxa, cara, o Coxa precisa de só mais de 20 pontos, rapaziada. Só mais 20 pontos, o Coxa ainda tem Amazonas, América, Atlético Goianiense, Botafogo, todo mundo ainda pela frente. Tem a Ferroviária e tem o Volta Redonda. Tem uma tabela bastante acessível, o Curitiba, e com isso ele fez mais 30 pontos, precisando de só 20. Então assim, cara, o Curitiba é questão de tempo para ele conquistar o acesso, tá? Mas antes da gente terminar, vamos pra KTO, cara, porque é a patrocinadora do canal, casa de apostas que eu uso aqui no canal todos os dias com vocês, e ela tem diversas promoções. Então se você ainda não fez a sua conta na KTO, passa no link que está aqui nesses comentários, porque ela tem diversas coisas boas, como a promoção do Odão, meu irmão. Olha o aumento da odd na KTO para esse jogo entre LDU e Botafogo. Se liga nessas duas opções que a gente tem aqui, ó. LDU e Botafogo. Para o Botafogo vencer o jogo, e Arthur Cabral, que ele tem ali mais de um gol e meio, mais de um chute e meio no gol, tá? Não gostei muito disso aqui não, tá? Acho que essa odd aqui do Arthur, acho improvável que bata. Já essa daqui para LDU vencer o jogo e ter mais de 6,5 chutes a gol, já é um pouco mais possível, né? Já é um pouco mais plausível. A odd tá 6 para isso, tá? Então, eu vou colocar aqui R$5,56, não, R$5 nessa odd aqui. Então, vou colocar para você ver R$5 nessa odd aqui. E aí, o nosso bilhete ficou dessa forma aqui, ó. Ficou R$5 para voltar 28. Então, vamos chegar aqui e clicar pra gente confirmar essa aposta. Lembre-se, cara, aposte com responsabilidade, apostando pouco dinheiro assim, algo que não vai fazer falta pra você, e essa é uma propaganda para maiores de 18 anos, beleza? Então vamos voltar aqui pra nossa tabela do Excel, pra gente voltar pro Cuiabá. O Cuiabá foi onde a gente parou. O Cuiabá que tá brigando por acesso ali, tem alguns jogos tranquilos em casa, como o Atlético e o Atlético Goianiense, tem jogos que pode vencer fora, como Amazonas e América, e eu coloquei o Cuiabá precisando de 30 pontos ainda pra chegar na pontuação mágica. O Cuiabá fez apenas 24 pontos, então o Cuiabá vai ter que jogar muita bola, porque a projeção do Cuiabá tá abaixo da pontuação que ele precisa. A Ferroviária, cara, a Ferroviária, eu botei ela brigando contra o rebaixamento, né, porque ela tá com 29 pontos, então Perrinha pensa na permanência. E, né, analisando a tabela da Ferroviária, pegando a América em casa, né, tem ali, pega o Paysandu em casa, pega o Volta Redonda em casa, analisando a tabela da Ferroviária, eu ainda achei aqui mais 18 pontos para a Ferroviária, sendo realista, e com isso ela precisa de apenas 15. A Ferroviária consegue se salvar, então a Ferroviária tem um bom caminho ali para se salvar, tá? O Goiás, cara, que tá brigando por acesso, só precisa de mais 21 pontos, brigando pelo título, inclusive. Pega ainda América Mineiro em casa, Atlético Goianiense em casa, pega o Botafogo em casa, pega o CRB em casa, que não é um visitante muito bom, Paysandu em casa e Volta Redonda fora. Então o Goiás ainda tem bons jogos para pontuar, e por isso eu botei o Goiás ganhando mais 30 pontos ali, e com certeza o Goiás vai subir, né? A situação do Goiás tá razoavelmente tranquila, né? Agora pra gente pular aqui pra situação do Novo Horizontino, né? Novo Horizontino que, cara, tá caindo de produção, tem uma tabela chata e difícil, né? Pega Atlético Paranaense fora, Chapecoense fora, Criciúma fora, Goiás fora, pega ali Remo e Vila Nova dentro da sua casa. Então assim, o Novo Horizontino tem um jogo muito difícil, tem uma tabela muito difícil, e por isso ele fez apenas 23 pontos. Com isso, o Novo Horizontino não deve conquistar o acesso, tá? Ele vai ter que vencer esses jogos aqui que eu botei ele perdendo, né? Esses jogos aqui que eu coloquei o Novo Horizontino perdendo, né? Esses confrontos diretos contra Remo e Vila Nova dentro da sua casa, ele vai precisar reverter e vencer esses jogos aqui, que aí ele conquista o acesso, né? O Operário brigando contra o rebaixamento, né? Conseguiu somar 18 pontos na nossa projeção, precisando de 17. Então o Operário tá na conta do chá, mas deve conseguir. O Paysandu, rapaziada, o Paysandu precisa de mais 23 pontos, tá? Tem que mudar drasticamente a sua situação, tem que vencer muitos jogos. Ainda pega Amazonas e América em casa, então
pode pontuar. Tem o Avaí em casa, tem que vencer. Operário em casa também tem que vencer. E Volta Redonda em casa também tem que vencer. Então o Paysandu pega muitos confrontos diretos dentro da sua casa. Pode conquistar ainda 22 pontos. Precisando de 23, eu botei o Paysandu ganhando mais 22. Então não chegou no seu número mágico. Então o Paysandu vai ter que fazer algo a mais para escapar. O Remo, para conquistar o acesso, ele precisa de mais 28 pontos. E tem uma tabela difícil pela frente, tá? Pega ainda em casa Atlético, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Tem que voltar a vencer em casa, não tem como. Inclusive deve voltar a levar jogo pro Baianão. Jogos fora de casa contra Volta Redonda, Operário e Amazonas tem que vencer também, times que estão na parte baixa da tabela. Com isso, o Remo consegue exatamente os 28 pontos. Para vocês verem como que os tropeços contra Ferroviária e Botafogo dentro da sua casa deixou a conta do Remo muito justa, tá? Ele precisa seguir exatamente o que eu botei aqui para conquistar o acesso. O Vila Nova, que tá arrancando, né? Deve aí conseguir mais 29 pontos, exatamente o que ele precisa também. Acabou batendo aqui o Vila, que ainda tem Amazonas em casa, pega o Atlético em casa, pega o Avaí em casa. Em casa, o Vila é muito forte, né? Pega o Volta Redonda em casa, Ferroviária e Cuiabá, então ele tem que vencer a maior parte dos seus jogos dentro da sua casa. Já o Volta Redonda, precisando de 22 pontos para escapar, não deve ter vida fácil, tem uma tabela muito difícil e por isso o Volta Redonda fez apenas 16 pontos na projeção da tabela e não conquistou. Espero que você tenha entendido o vídeo. Se você não entendeu, volta lá no início para você ver a minha explicação, que você vai entender. Isso aqui foi uma projeção de tabela, não é uma simulação. Isso é o que os clubes fazem para projetar o seu caminho na Série B e tentar entender quais são os jogos cruciais que você não pode perder de jeito nenhum. Comenta aqui embaixo quem você acha que realmente vai subir. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, meu irmão. Tamo junto, valeu e falou!